Muito bem, o PB Conectada hoje se conectando cada vez mais com a saúde, com a gestão pública e privada também da saúde. Nós temos ninguém menos que o Dr. Geraldo Antônio de Medeiros aqui na nossa bancada, nos dando a honra da sua presença, ex-secretário de Saúde do Estado, diretor do Hospital de Trauma também em Campina Grande, ocupou vários postos importantíssimos. Hoje é diretor do HELP Hospital, um dos mais modernos do Brasil. Ele que está à frente do HELP Hospital e vai conversar com a gente agora. Mas, antes de tudo, um médico de larga experiência que vai nos trazer um pouco desse seu conteúdo, dessa sua história aqui no nosso PB Conectada também. Doutor Geraldo Medeiros, seja muito bem-vindo. Meus cumprimentos, Mori, meus cumprimentos aos internautas do PB Conectada. É um prazer estar aqui na internet, convivendo mais uma vez com aqueles que se interessam pela saúde na Paraíba. Na Paraíba, o senhor notabilizou-se no Nordeste, no Brasil, como um dos secretários mais ativos, proativos durante o período da pandemia. Um desafio que o senhor não faz segredo, um desafio gigantesco, mas foi aí que o senhor se notabilizou também como profissional e como gestor da saúde. Como é que foi essa experiência na pandemia, com essa lida na mídia diária e os desafios nos hospitais, o senhor na linha de frente mesmo de tudo isso? Como é que foi esse período? Bom, realmente um cenário impensável. Ninguém imaginava que nós iríamos nos deparar com uma pandemia após 100 anos. Nós tivemos, em 1918, a gripe espanhola, e desde então nós não tínhamos no mundo um cenário como esse que nós enfrentamos ao longo de 3 anos. E, inicialmente, nós fomos convidados pelo governador João Azevedo para ser o secretário executivo da gestão das 34 unidades de saúde, os 34 hospitais e 4 UPAs no estado, E, rapidamente, no dia 29 de abril de 2019, nós fomos nomeados pelo governador, às 2 da manhã, como secretário estadual de saúde. E nós nos deparamos com a Secretaria de Saúde como alvo de denúncias, todos tomaram conhecimento, um ambiente muito tenso e com grandes dificuldades iniciais. Nós tínhamos um governo que estava iniciando suas atividades e aquele cenário realmente não era fácil, principalmente na Secretaria Estadual de Saúde. A pasta estava na UTI da Calvário. Pois é, haviam muitas denúncias dentro da Secretaria Estadual de Saúde. Eu acredito que pouquíssimas pessoas teriam a coragem que eu tive de, naquele momento, assumir uma Secretaria Estadual de Saúde numa condição daquela, com as OS, as organizações sociais, gerenciando a maioria dos hospitais de grande porte do Estado e alvo dessas denúncias. Então, era um cenário muito difícil e é preciso que as pessoas entendam que o hospital você não pode fechar, nem pode parar de atender. Foi essa a grande dificuldade inicial que nós tivemos de progressivamente transformar uma gestão terceirizada das organizações sociais por gestão própria do Estado. Isso não é fácil, principalmente no serviço público, que há uma série de trâmites legais exigidos pelos órgãos de controle, de aquisição, de processos licitatórios. Então, essa foi a dificuldade inicial que nós enfrentamos e tivemos muitas dificuldades. Houve necessidade da formação de uma equipe, que o governador nos deu autonomia, uma equipe de profissionais que permitiram nós inicialmente vencermos essa grande batalha. Uma batalha que foi marcada por muitas guerras de narrativas,
que se fechasse o comércio, a orientação para fechar o comércio seria uma orientação do viés comunista. Os comunistas querem acabar com a economia, economia em primeiro lugar, ou saúde em primeiro lugar, uma guerra de narrativas na mídia nacional. Qual que foi o diferencial para que o senhor fizesse uma gestão exitosa, inclusive na pandemia? Pois é, havia muita resistência por parte de alguns segmentos da sociedade em relação a algumas atitudes que eram necessárias naquele momento, né? E nós primamos pelo objetivo de salvar vidas, né? Haviam muitas pressões em cima do secretário, né? Muitas vezes incompreendido, né? Um clima de pânico junto à sociedade, uma doença que ninguém conhecia, ninguém sabia tratar, e, com isso, a população estava em pânico. Havia necessidade de um secretário estadual de saúde com calma, com moderação, que adotasse as medidas certas, na hora certa, e foi isso que nós não abrimos mão, como secretário de saúde, de adotar medidas quando necessárias, mesmo que alguns segmentos, né, criticassem e insinuassem que eram atitudes sem embasamento. Nós líamos muito durante a pandemia, porque era uma doença nova que a comunidade científica não conhecia, né? E, com isso, eu, o secretário executivo, Daniel Beltrame, que nós trouxemos de São Paulo, foi mais uma aquisição para formar a nossa equipe, uma equipe muito engajada, unida, foi isso que fez a diferença. Por isso que nós adotamos aquelas medidas restritivas na hora certa, não? E o reconhecimento veio do IPEA, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que ofertou ao Estado da Paraíba, não? A nota 10, nota máxima, baseada em 6 indicadores. Um deles era a atitude que nós adotamos e a tempestividade das ações que nós adotamos. Quer dizer, nós locamos a antiga Casa de Saúde, para exemplificar, aqui em Campina Grande, que se encontrava fechada há 9 anos, né, bastante deteriorada, uma estrutura de localização muito boa, mas muito deteriorada a estrutura, e que tem 10 mil metros quadrados ali disponível no centro da cidade. Então, nós locamos aquele espaço, reformamos em 56 dias e disponibilizamos para a população de Campina Grande e de todo o interior do estado 103 leitos, né, exclusivos para a Covid, e foi essa a grande salvação de Campina Grande. Você está falando do Hospital de Clínicas. O atual Hospital de Clínicas de Campina Grande, né, que se situou no prédio da antiga Casa de Saúde Brasileira. Então, ele hoje serve não só, após o decréscimo da doença Covid-19, hoje se realiza ali, em 6 salas de cirurgias, aproximadamente 40 cirurgias do Opera Paraíba. Então, tem uma utilidade muito grande, né? E aquela reforma nós fizemos em 56 dias, não? E durante 6 meses, 70 leitos de UTI estavam com a sua ocupação de 100%. Não? Nós tivemos 70 pacientes internados durante 6 meses, claro, mudando de paciente, em ventilação mecânica, isto é, todos os pacientes graves, que se nós não tivéssemos adotado a reforma e o início de funcionamento no tempo hábil, esses pacientes teriam morrido, a maioria em função de não dispor de leitos de hospitais, que foi o que ocorreu em muitos estados da federação, de você ter um cidadão dentro de uma ambulância, precisando de um leito hospitalar e não encontrando. Doutor Geraldo, em meio à pandemia, medidas que o senhor já citou, antipáticas do ponto de vista da receptividade por alguns segmentos, ou muitos segmentos da sociedade. Houve ameaças, verdadeiramente, ao senhor?
Em alguns momentos o clima era muito tenso, né? E a figura do secretário de Saúde realçou muito, tanto para o bem como para o mal, né? Tanto que nós tínhamos um motorista que era e ele nos recomendava, em alguns momentos, nos recomendou até não sairmos de casa, né? Ele era um profissional de segurança. Então, em determinados momentos, houve um clima muito tenso e, em alguns momentos, de ameaça também, houve ameaças. Mas Fique em Casa, a campanha do Fique em Casa para o senhor teve um sentido a mais, né? Exato. Só que nós não podíamos ficar em casa, né? Porque ainda hoje nós estávamos conversando lá no HELP com o diretor-geral e uma pessoa de um convênio que foi visitar o hospital ficou encantado com o hospital e ele dizia, olha, eu fiquei 2 meses em casa. Eu digo, eu não fiquei nem um dia porque não podia, né? Então, eu circulava ali em João Pessoa, em alguns momentos, criava um cenário de tédio, né? Porque é uma cidade como João Pessoa, hoje uma capital com mais de 800 mil habitantes, você circulava, era um deserto, né? Eu circulava ali diariamente, saía de manhã, voltava à tarde. Qual foi o momento mais difícil para o senhor naquele período? O momento mais difícil ficou marcado na minha mente, né? Tanto que eu pretendo escrever um livro, e eu imagino o título assim, o secretário estadual de saúde na pandemia, né? Eu tenho, assim, aproximadamente 1.600 vídeos e muitas fotos, e eu pretendo escrever um livro sobre esse período, né? Que é um momento histórico que vai ficar aí para os nossos filhos, nossos netos, mas o momento que mais me estressou foi naquela capotagem que houve de um caminhão de gases medicinais, de oxigênio, não sei se vocês lembram, né? E que iria fornecer oxigênio para os hospitais de Patos, para o Janduí Carneiro e para o Noaldo Leite, que é o hospital infantil, e a maternidade Peregrino Filho, que são todos situados em Patos. E aí houve um princípio de pânico, né? Porque houve a ameaça de que faltasse oxigênio nos hospitais de Patos. E isso foi de madrugada, nós passamos a noite inteira acordados, e eu mobilizei, naquele momento, 10 ambulâncias e trouxemos os pacientes mais graves que se encontravam em ventilação mecânica, né? Um comboio de ambulâncias veio de Patos aqui para o Hospital de Clínicas para evitar mortes, né? Havia esse risco da falta de oxigênio, porque um dos caminhões que iriam abastecer os hospitais capotou e não tinha condição a empresa não tinha condição de enviar outro caminhão. Doutor Geraldo, e com relação ao que se disse, e bastante aos 4 cantos do Brasil, da aplicação dos recursos extras na saúde nesse período, o senhor chegou a tomar conhecimento de que os recursos que vinham para o Estado e aqueles que eram caminhados para os municípios acabaram sendo mal aplicados ou não aplicados da forma mais, digamos, devida, ideal? Com certeza, né? Nós tínhamos uma reunião mensal do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, uma reunião mensal em Brasília, e toda vez que nós chegávamos, as fisionomias eram diferentes, né? Havia uma renovação contínua de secretários de saúde, uns porque não suportavam a pressão de ser secretário de saúde numa pandemia, outros por irregularidade na aplicação de verbas públicas. Então, isso houve com muita intensidade. Houve um estado como o Amapá, em que se mudou, assim, durante o período, 9 secretários de saúde, né? Dos 27 secretários estaduais de saúde do Brasil, só ficamos eu e mais 4. Então, somente 5. 22 secretários de saúde ou foram postos para fora ou desistiram, né? Então, era uma função muito difícil. Houve mudanças, inclusive, bem intensas no próprio Ministério da Saúde. Exato. O governo federal, ele iniciou, né, com o Mandetta e foi mudando para o Tati, depois
foram mudanças que atrapalharam, né, a execução dos programas, né? Além disso, a Paraíba, nós já havíamos adquirido 92 respiradores de última geração, não sei se vocês lembram, e como nós demoramos a iniciar um processo mais intenso de casos da pandemia, o governo federal confiscou esses 92 respiradores que nós sabíamos que iríamos precisar, né? E nós tivemos de conseguir resgatar esses 92 respiradores na justiça. E chegou no momento exato em que nós necessitávamos, e havia um crescimento rápido do número de casos no nosso estado, né? Então, esse foi outro cenário. E o outro que nós não tínhamos respiradores suficientes. A Paraíba teve essa visão, vamos dizer assim, nós já havíamos adquirido 92 respiradores de última geração, mas os testes rápidos, né, naquela época eram feitos, naquele momento nós não tínhamos, né, até de 2020, início de 2020, quando começou na pandemia, até o início de 2021, nós não tínhamos vacina, né? Então, era um cenário de guerra, muitas mortes, né? Nós chegamos a 4.000 mortes num dia no Brasil, mais de 4.000, chegamos a 4.000, quase 4.200. E eu me lembro que, na primeira reunião que nós tivemos, né, no Palácio, com o governador e todos os órgãos de controle, Ministério Público Federal, Estadual, Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Contas, o governador convocou todos os órgãos de controle, e aquela decretação de emergência em saúde pública, né? E eu já estudava muito o cenário na França e na Itália do que estava ocorrendo, e durante a noite, antes desse encontro, eu fiquei analisando o que é que poderia ocorrer no Brasil. E eu fiz uma projeção para o Brasil e me assustei, né? Porque nós chegávamos a mais de 3.000 mortes dia, e foi justamente o que ocorreu. E naquele momento que a pandemia praticamente não existia na Paraíba, né, eu relatei para todos que estavam no Palácio essa minha previsão. Olha, gente, vocês não têm ideia da importância dessa reunião aqui e de que as decisões que sairão daqui serão importantes para o povo e para salvar vidas. Todo mundo ficou sem entender ali, não? As pessoas desacreditaram da sua fala? Com certeza, todos achavam, praticamente todos, que eu estava blefando, não? Porque eu digo, olha, vai ser entre 3.000 e 4.000 pessoas por dia morrendo aqui no Brasil. Ninguém acreditou, não? E realmente, infelizmente, minha previsão estava correta. Nós tivemos 4.200 brasileiros e brasileiras morrendo num dia só, durante a pandemia, quando nós não tínhamos um horizonte que seria a vacina. E que fundamentos levaram o senhor até essa previsibilidade em relação ao número de mortes? Não, nós estudamos muito a pandemia, de um modo geral, nós trabalhamos muito nessa área, né, uma área que a pneumologia ela está muito inserida, né, nessa doença, que era uma doença que atingia inicialmente os pulmões, né, apesar de ser uma doença sistêmica, e nós fizemos uma projeção, além da pandemia, do que ocorre na pandemia, da população da Itália, né, o que estava ocorrendo na Itália, que foi a maior catástrofe de idosos do mundo, né, foi onde uma população... A Itália tem a população mais idosa do mundo e, naquele momento, estavam morrendo em série muitos idosos. Inclusive, a Itália protagonizou aquela cena na TV mundial e nas redes sociais também, terrível, né, de caminhões levando os corpos, caminhões do exército, inclusive, uma cena muito triste. Era um cenário dantesco, né, que nós vimos, e eu fiz essa projeção, a população da Itália, quantos já tinham morrido, e cheguei a essa conclusão, olha, vai ser 3.000 a 4.000 mortes no dia. E naquele momento eu estava só, porque eu ainda não tinha conseguido o Daniel Beltrame,
fui eu que trouxe de São Paulo, que é um sanitarista muito preparado, que nos ajudou bastante, né? Nós demos, a nossa secretária, assessora de imprensa, Flaviana, no final da pandemia, já ela fez um levantamento. Nós demos, eu e Daniel, 3.000 entrevistas. Né? Nós dávamos assim, começávamos de manhã, 7 da manhã, até 9 da noite. E eu acho que isso daí, eu me lembro que uma deputada chegou para mim, você tem que dar menos entrevista, né? Está dando muita entrevista e tal. E eu acho que isso foi fundamental para informar a população em pânico, desassistida do ponto de vista de informação da doença, né? E nós sempre procuramos passar uma tranquilidade e a verdade. Nós nunca omitimos a verdade para a população. É tanto que hoje, onde eu circulo, né, pessoas anônimas me abordam, me dão os parabéns e ainda dizem, todo dia de manhã eu esperava a sua entrevista, né, porque confiavam no que você estava dizendo. Então, foi justamente esse modo de atuar, falando sempre a verdade. Às vezes, pessoas mesmo do governo chegavam para mim, Geraldo, não diz quantas pessoas tem nas UPAs, não. E eu fiz o vidro de mercador e dizia... Contrariou a própria estratégia política naquele instante. Exato, eu dizia, 30 pacientes esperando nas UPAs de João Pessoa por leitos. É claro que eles não estavam desassistidos, eles estavam lá em leitos e com toda a assistência, mas necessitavam de um leito hospitalar. Então, isso era a central de regulação, né? Nós montamos uma central de regulação dentro da Secretaria de Saúde, 24 horas, para direcionar esses pacientes. Então, somente a gente que... eu disse uma vez, somente essas 4 paredes aqui da minha sala sabe exatamente o que nós sofremos ali, né? E, felizmente, eu não me contaminei durante praticamente toda a pandemia, primeiro porque, por conta da minha imunidade, eu faço atividade física e tenho hábitos saudáveis, e também pela minha atividade, eu acho, como médico, né? Eu me expus muito durante toda a minha vida, principalmente fazendo cirurgia, traqueostomia, a gente se expõe muito a vírus e a bactérias. Então, eu tinha uma imunidade própria muito boa. Eu adotei algumas medidas assim que iniciou a pandemia, medidas técnicas, que foi abrir a porta da minha sala, abrir todas as janelas, né? E não ligar ar-condicionado. Né? Tanto que em João Pessoa, que é quente, o pessoal chegava para chegavam para conversar comigo e saíam, né? Determinado dia, a secretária executiva, Renata, me disse, Geraldo, você quer matar esse povo, porque teve um gordinho lá que saiu todo suado as costas, e eu não abria mão disso, era tudo aberto, e passei a pandemia toda sem me contaminar. Fui me contaminar no final, no meu consultório, porque eu ainda atendia na sexta à tarde, o meu consultório, e eu me lembro que teve um dia que eu atendi 13 pacientes com Covid no consultório. E eu me contaminei já no final com uma enfermeira e a filha dela que chegaram no meu consultório e eu identifiquei que elas estavam com Covid e fui auscultar mais perto dela. Mesmo com máscara, eu me contaminei e isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, eu iria para a Lucena, porque aplicaram errado vacina, vocês lembram que houve uma aplicação errada de vacina lá em Lucena, eu ia com a Procuradora Federal. E eu comecei no domingo com rouquidão, né? E depois fiquei com moleza. Aí eu disse, estou com Covid. Aí eu liguei para Daniel, o secretário executivo. Daniel, tu vais amanhã, senão eu vou contaminar todo mundo lá. Eu acho que eu estou com Covid. Ele disse, tá mesmo? Eu disse, estou. Aí fiz no outro dia e confirmou, mas foi uma coisa leve, 24 horas, né? Eu fiquei 7 dias em quarentena, né? Mas esse assim, a descrição do mínimo que nós enfrentamos na pandemia, né? O senhor enfrentou a pandemia
e todas as suas turbulências, falou inclusive do acidente envolvendo os caminhões lá do oxigênio, mas depois, com a notabilização do seu nome em toda a mídia, em toda a sociedade paraibana, partiu para uma empreitada político-eleitoral. Faltou mais oxigênio nas eleições ou durante a pandemia? Olha, eu digo que eu não tenho aptidão para a política, né? Principalmente esse modelo de política que se faz no nosso país, não é só na Paraíba, mas no nosso país. Então, você vê que não há praticamente renovação. Dos 12 deputados federais, que na Paraíba só houve renovação de um, que foi o Cabo Gilberto, que foi um agregado, né, do modelo do bolsonarismo que se elegeu. Então, ocupou ali um nicho específico, né? Bem... Exato. E, assim, nosso nome era muito conhecido pela visibilidade que nós adquirimos na pandemia. Nós tivemos 20 mil votos sem comprar nenhum voto, né? Isso eu sempre realço, até porque eu não tenho perfil nem caráter para comprar votos, né? Então, esse modelo de política que se faz, eu não me adapto, não é? Tanto que, no início, não sei se vocês se lembram, logo no início da campanha eu disse, eu não vou vender minha alma para ser deputado federal, não é? Aquilo já era um alerta para as pessoas que estavam ao meu lado, e isso eu fiz esse alerta para todos, porque as pessoas só chegam pedindo dinheiro, né? Essa é a realidade de uma campanha política. O senhor, antes de mergulhar no universo político partidário, numa eleição verdadeiramente, já imaginava que ia encontrar esse diagnóstico que o senhor traz agora? Não com essa intensidade que a gente vivencia, né? E que vivenciou. Então, assim, eu encarei com muita naturalidade, com tranquilidade. Eu achei que, naquele momento, eu tinha cumprido minha missão social. Nós já tínhamos 12 anos na gestão pública, enfrentando os maiores desafios que ninguém Em que instante o senhor decidiu que não seria mais secretário caso o governador João Azevedo fosse reeleito, como de fato foi, e houvesse esse convite renovado? Eu já tinha essa ideia desde quando aceitei a ser candidato a deputado federal. Eu achava que havia uma pressão muito grande na minha família em deixar aquela função pública, né? É uma função que você é ordenador de despesas, você se expõe muito, por sua imagem muito exposta, né? Você vira vitrine. E eu já tinha 12 anos nessa luta intensa, né, de gestão pública. Inicialmente enfrentamos o matadouro, como chamavam aquele hospital regional ali da Floriano Peixoto, a população chamava do matadouro, transferir aquele hospital e iniciar o funcionamento do hoje grande hospital de trauma de Campina Grande, né? Transformar a cultura que existia naquele hospital antigo no novo. Foi um enfrentamento muito grande, né, para que as pessoas entendessem que na minha gestão seria diferente. Os amigos diziam, Geraldo, tu vai topar aquilo ali? Aquilo é uma bomba chiando, não tem homem no mundo que endireite aquilo, as pessoas diziam. E eu sabia que iria endireitar. Como endireitei, e a gente formou um hospital com recursos humanos, que hoje é uma referência para todo o interior do estado, inclusive para algumas cidades do Rio Grande do Norte e Pernambuco, né? A gente mudou o cenário do trauma em Campina Grande, porque quando a gente assumiu, o que é que você vivenciava em Campina Grande? Quando você sofria um acidente ou qualquer trauma, você ia para o hospital privado. Você lembra bem que era a referência, era o Tagino, eram outros hospitais, a Casa de Saúde Brasileiro, né? E a gente, as pessoas não acreditavam, nos médicos, os profissionais de saúde não acreditavam que a gente iria modificar aquilo. E nós modificamos, nós criamos uma estrutura hospitalar com todas as especialidades. E hoje, você em Campina Grande, na Paraíba, se acidentar, você vai para onde? Se for em João Pessoa, você não pensa duas vezes, você vai para Humberto Lucena. Se é em Campina Grande, mesmo que você tenha dinheiro, mesmo que você tenha plano de saúde, se você tem um acidente, não tem outro local para você ir. Por quê? Porque você tem lá cirurgião de tórax presencial, cirurgião vascular, cirurgião bucomaxilofacial, urologista,
Tá? Você tem 5 cirurgiões gerais disponíveis, você tem uma UTI, várias UTIs, né? UTI azul, UTI laranja, a UTI rosa para adultos, são mais de 40 leitos de UTI, você tem uma UTI infantil. Então, a gente conseguiu trazer para Campina Grande um modelo de gestão hospitalar público que ninguém acreditava. Então, foi uma batalha muito grande, de 8 anos, e depois essa grande batalha que foi a Secretaria Estadual de Saúde. Eu achei que tinha chegado o momento, e eu não queria fazer carreira política, né, me perpetuar na política, e eu gosto muito de fazer medicina. E eu estava me afastando da medicina porque eu não tinha tempo. Né? Atendi uma vez. Mas a gestão em si. Operava no sábado, fazia consultório na sexta-feira, uma luta muito grande. E eu havia decidido já, né, naquele momento, que cumpri minha missão e quero voltar a fazer medicina. A propósito de missão, o senhor começou a sua missão nos anos 80, passou praticamente 20 anos em Campinas sendo o único especialista cirurgião nessa área pulmonar. Por que os médicos não queriam fazer residência nessa área? Dá trabalho demais, doutor Geraldo? Olha, a cirurgia torácica, ela exige uma formação, além dos 6 anos de medicina, né, mais 4, 5 anos de formação como cirurgião de tórax. Então, isso representa aí 10, 11 anos. Isso é um entrave para os jovens que querem fazer uma especialidade, não querem esperar mais depois de fazer o curso médico. Depois, além disso, é uma especialidade que está se iniciando e você não ganhava dinheiro. Então, esse era um outro fator pouco atrativo para a especialidade. E eu tentava, de todas as maneiras, nos congressos, quando eu ia, a única vez que eu saía de Campina Grande naquele período, porque eu era único só para 6 hospitais, era para ir para congresso. Esse eu não abria mão. E quando eu chegava nos congressos, todos os amigos já sabiam que eu ia ver se tinha alguém que quisesse fazer cirurgia torácica e vir para Campina Grande. Para lhe ajudar também. 20 anos de segunda a segunda. É tanto que meus filhos, ninguém ficaram traumatizados, ninguém quis fazer medicina, porque não via o pai, né? Então, assim, somente depois de 20 anos é que eu consegui um gaúcho, que formou em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, que topou vir para cá, né? Eu não acreditava que ele fosse se adaptar aqui, mas, felizmente, ele se adaptou. Hoje é cirurgião torácico aqui com a gente, né? Nós temos hoje 6 cirurgiões de tórax aqui em Campina Grande, mas foi um período também... Atende a demanda? Atende. Em relação ao trauma, não. É tanto que tem mais 3 cirurgiões de João Pessoa que vêm dar plantão aqui no trauma, porque é um volume de serviço muito grande, né? E exige que nós tenhamos um corpo de plantonistas grande, porque nós precisamos sair para ir para um congresso, algum adoece, né? Tem que ter um grupo grande. E essa trajetória de cirurgia torácica, nós realmente formamos, né, a equipe de cirurgia torácica aqui em Campinas, e tem um fator inusitado, que a Paraíba é o único estado do Brasil, o trauma de Campina Grande e o trauma de João Pessoa, que tem cirurgião de tórax de plantão presencial nesses 2 hospitais. Não existe nenhum hospital de trauma no Brasil que tenha cirurgião de tórax presencial. Ele tem de sobreaviso, ele passa no outro dia, de manhã, né? E no Rio, em São Paulo, o cenário é esse. E nós conseguimos, como gestor, implantar isso, inicialmente em Campina Grande, foi o primeiro hospital, que eu sempre dizia isso nos congressos, quando ia em São Paulo, no Rio, e os colegas ficavam brincando, né, porque ninguém queria aceitar ser plantão presencial, as pessoas querem a zona do conforto, né? Não quer ficar dentro de um hospital 24 horas. Então, não havia nenhum hospital que tinha cirurgião torácico presencial. E depois, quando eu fui secretário, eu implantei em João Pessoa.
no Humberto Lucena, hoje tem cirurgião de tórax presencial. Então, são os 2 únicos hospitais. Ainda agora, nós fomos chamados, como nós temos uma experiência muito grande em trauma, nós fomos chamados agora para o Congresso Brasileiro em São Paulo, para participar de uma mesa com um grupo da Santa Casa de São Paulo, que é um hospital de referência lá em trauma, e era um painel em que eram feitas 5 perguntas para mim, 5 para o colega da Santa Casa, e fora as perguntas da plateia, né? O pré-congresso era só trauma, né? E é isso que a gente se tornou, em função de toda essa dedicação, a referência hoje em trauma. Todo congresso brasileiro nos convidam para participar do pré-congresso de trauma, porque sabe que a gente tem um volume de trauma e experiência muito grande. E a gente sempre realça isso em Campina Grande, de ter o hospital em João Pessoa, né, que tem um cirurgião de tórax de plantão presencial. Doutor Geraldo, obrigado pela vinda aqui ao nosso PB Conectada, mas eu não posso deixar de fazer esse último questionamento. A trajetória sua nos traz um perfil de um homem muito afeito aos desafios. Quem passou 20 anos sendo o único cirurgião torácico na cidade, atendendo em 6 hospitais, e depois vivenciou crises muito difíceis, gerenciamento de crises, inclusive midiáticas nacionais, no Hospital de Trauma de Campina Grande. Depois chegar à Secretaria de Saúde naquelas circunstâncias, enfrentando a pandemia, enfrentar uma campanha eleitoral com todas essas nuances que o senhor já muito bem mencionou aqui. E agora quis o destino que o senhor voltasse para um desafio ali bem pertinho, vizinho, colado ali ao Hospital de Trauma. O homem do HELP. Sendo o pulmão do HELP agora, como é que o senhor está em termos de oxigênio para sonhos, para futuro, e o que é que pretende fazer naquele que é um dos mais modernos hospitais do Brasil? Pois é, eu não imaginava, quando eu deixei a secretaria, eu imaginava voltar à minha atividade exclusiva médica, né? Mas a direção do HELP nos convidou, e como era um fato novo, né? E que eu acho que eu traria, com a minha experiência, uma ajuda para o HELP se tornar um hospital não só de Campina Grande, mas um hospital do Norte e Nordeste, que eu tenho certeza que brevemente ele se tornará, pelo seu modelo de edificação, pelos equipamentos que dispõe e pela maneira que nós estamos construindo os recursos humanos dentro do HELP. Então, aquilo me estimulou mais uma vez e nós aceitamos. É claro que é mais um embate. Nós estamos formando todas as equipes, não? Com muita cautela, muito zelo, no sentido de que aquela edificação grandiosa, né, associada ao que tem ali dentro de equipamento, ela se torne também um time de profissionais, né, de referência. É isso que a gente quer. Para isso que o hospital tem parcerias com o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com Pittsburgh, nos Estados Unidos, com a Universidade de Bradford, na Holanda. Então, eu não tenho dúvida que o HELP brevemente se tornará uma referência no Norte e Nordeste, porque você tem um aspecto diferente no HELP. Você entra no hospital e não sai mais. Você tem tudo ali disponível. Você tem a tomografia, a ressonância, a gama-câmara, o PET-scan. Qualquer tipo de tratamento você terá ali no HELP. Então, é isso que faz a diferença do HELP, além dos equipamentos que dispõe. Para você ter uma ideia, somente um aparelho de radioterapia que foi adquirido custou 23 milhões. O Trubin, ele é o primeiro da América Latina. E eu, conversando com o físico que está implantando o aparelho, ele é de Salvador, eu digo, você tem algum aparelho desse em Salvador? Não. Em Recife, você tem? Eu disse, não. Tem no Hospital Português, mas é um antigo. O Trubin do HELP hoje é o primeiro da América Latina. A hemodinâmica, a tomografia também,
Então, é tudo de ponta. A direção fez questão de comprar o que há de melhor, não? Além dessas parcerias. Então, nós inauguramos já a parte de pediatria, que era um vazio assistencial em Campina Grande muito grande. Temos a UTI pediátrica com 10 leitos, 21 leitos de enfermaria. O pronto atendimento pediatria, hoje você tem em Campina Grande um pronto atendimento, seu filho, seu neto adoecer, você tem um espaço, não, que, infelizmente, Campina Grande não dispunha. A população inteira reclamando que não tinha para onde levar seu filho ou seu neto para um ambiente que tivesse segurança e a população se sentisse satisfeita. Então, hoje nós temos, e estamos inaugurando aí, agora na primeira quinzena de agosto, a UTI adulto e as cirurgias no adulto, cirurgia plástica, cirurgia de ortopedia infantil e as cirurgias de um modo geral. E havia um planejamento para setembro da hemodiálise. Com essa crise que se estabeleceu no Hospital Antônio Tagino, a Secretaria Municipal de Saúde nos consultou a direção para que nós pudéssemos apressar. Nós temos 20 máquinas lá prontas, nós estamos apressando para ver se dia 7 de agosto a gente possa abrir também a hemodiálise do HELP. Então, é esse o cenário. Até o final do ano, nós teremos o HELP com 430 leitos, né, funcionando a todo vapor. Obrigado, doutor Geraldo Antônio Medeiros, diretor do HELP Hospital, que hoje conseguiu oxigenar aqui o nosso PB Conectada. Forte abraço. Um abraço a todos.